Vou chamar o preletor da noite. Meu genro lindo. É lindo esse homem, né? É lindo, né? Estendem as mãos para cá. Vamos orar por ele. Papai, oh Deus, que neste momento, Senhor, o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, encha a vida do Diego, Senhor. Que não seja mais ele, Senhor, e sim o Senhor, que encha ele com o teu Espírito, que ele não fale as palavras dele, sim, Senhor, as palavras que o Senhor quer que nós ouvimos. E as pessoas que adentraram aqui de um modo saem totalmente cheias do teu Espírito, Senhor. E neste momento, Senhor, enche ele totalmente. Esvazie ele, Senhor, e que ele fale somente o que tu tens para nós, Senhor. Em nome do Senhor eu te peço. Amém. Senhor, irmãos, amém? Quantos estão felizes com Jesus essa noite? Duas pessoas, quantos estão felizes com Jesus essa noite? Vou convidar a Emily, vem cá, Emily, vamos louvar o Senhor juntos. Coloca a tua mão no teu coração onde você está, fecha os seus olhos. O Senhor está aqui nessa noite. Esse é o momento que você tem para exaltá-lo, para adorar o nome dele. Não dependa de ninguém, deixa fluir. Diga assim, ó. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Alguém diga com a gente: seja a honra, seja a glória, seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Aí mesmo no seu lugar, levante uma das suas mãos e diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, diga: poderoso Deus, nós te adoramos, Senhor. Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Vamos cantar todos juntos ao que está sentado no trono, ao que está sentado. Faça a tua voz conhecida nos lugares celestiais, diga: no trono e ao Cordeiro, e ao Cordeiro seja o louvor. Levante a tua voz bem alto, diga: seja a honra, seja a honra, oh, seja a glória, seja a glória,
tua voz, cante alto, diga: poderoso Deus, aleluia, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Seu lugar sentado mesmo com seus olhos fechados, diga uma palavra de amor ao Senhor nosso Deus. Levante o som da tua voz e diga: Senhor, obrigado, Senhor, por esse dia. Nós te adoramos, nós te amamos, nós celebramos a Ti pelo dom da vida, por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor realiza. O Teu nome está entronizado, Senhor. Nós levantamos o Teu nome aqui essa noite, Jesus. Levantamos o Teu nome aqui essa noite. Cante comigo: seja a honra, seja a glória, seja a glória, seja todo o domínio, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Só os adoradores cantam. E poderoso Deus, aleluia, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, pra gente fechar, diga: e poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Se você ama Jesus, dê um aplauso forte aí. Glória a Deus. É santo, és tu, Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo de número 6. Quantos estão sentindo a presença de Deus essa noite? Glória, glória, aleluia. Glória a Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom ter a oportunidade de entronizar o seu nome. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Eu confesso a você que hoje à tarde eu estava pensando o que falar e muitas palavras veio ao meu coração, mas essa ficou queimando com mais evidência. Então decidi falar sobre isso essa noite. Amém? Levítico capítulo 6, versículo 12 e versículo 13. É um texto muito conhecido de todos nós. Porém, Deus vai falar contigo aqui essa noite. Tem alguém querendo ouvir a voz de Deus? Aleluia. Está escrito assim: o fogo que está sobre o altar arderá e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará
a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais se apagará. Só as mulheres. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Os homens. O fogo Arderá continuamente sobre o altar, jamais se apagará. Para a gente fechar todos juntos. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Querido, capítulo 6 de Levítico é um texto que traz para nós um desafio de uma vida cristã. É bem verdade que nós temos vários desafios como igreja, como servos de Jesus. Mas esse para mim é um sacrifício, é um desafio que nós temos diário, que nós precisamos ter um entendimento para que a gente possa chegar aonde o Senhor quer. Esse texto é um texto muito conhecido, porque ele fala sobre o fogo, sobre esse relacionamento do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Então é interessante nós percebermos aqui algumas maneiras que Deus quer trabalhar ao nosso favor, que Deus quer realizar algumas coisas em nós e através de nós. O fogo, ele é uma característica de uma vida cristã saudável. O fogo é uma característica de uma vida saudável na presença de Deus. E quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Deus, ele gosta de relacionamento. Diga, Deus gosta de relacionamento. Ele gosta de se relacionar com o homem. Ele gosta de ouvir o homem e de falar com o homem. Isso é um relacionamento. Em Levítico capítulo 6, ele está nos dando algumas orientações da parte de Deus para nós. Porque se eu perguntar para qualquer um aqui essa noite, quantos querem o fogo de Deus? Glória a Deus. Todos vão levantar a mão e vão dizer. Mas a Bíblia, ela nunca vai te dizer para fazer algo sem antes te explicar como fazer. Sempre que Deus te manda fazer algo, Ele vai te explicar como fazer. E esse desafio diário, desse relacionamento com Deus, é algo que precisa de uma coisa, de uma renúncia. E eu não sei quanto a vocês, mas a maior guerra do homem de Deus, na minha opinião, não é contra o diabo. A minha opinião é que a maior guerra que nós podemos enfrentar todos os dias é contra nós mesmos. Porque nós somos os nossos maiores inimigos. Nós somos os maiores sujeitos. Nós somos aqueles que muitas vezes boicotamos a nossa vida. E nós olhamos para nós e olhamos no espelho e falamos, não vai dar certo. Eu não vou chegar em lugar nenhum. Nunca vai acontecer nada na minha vida. Então, o texto está explicando algo que é profundo demais. Tira os seus olhos da terra nessa noite. Tem algo maior aqui para nós. Tem algo sobrenatural para acontecer na nossa vida aqui essa noite. Nós estamos falando do fogo que arde sobre o altar. O fogo da presença de Deus. A presença manifesta do Espírito de Deus sobre a nossa vida e sobre o nosso coração. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Aí a gente para por aqui. A gente fala, glória a Deus. Mas o texto continua e continua dizendo, mas o sacerdote deve colocar lenha nele a cada manhã. Diga comigo, a cada manhã. A cada manhã. A cada manhã eu preciso ter um entendimento. Que eu preciso ter um relacionamento com Deus. Que eu preciso colocar lenha nessa fogueira. Que eu preciso colocar lenha nesse fogo, porque senão ele se apaga. Isso é óbvio. É óbvio que se você não alimentar o fogo, ele vai se apagar. E existe um fogo em nós aqui essa noite, queimando em nosso coração. Glória a Deus. É óbvio que em uns estão queimando mais, em outros estão quase se apagando. Porque a diferença está
na lenha que você coloca. Isso vai te deixar com uma vida cristã saudável. E eu vou dizer para você, sem medo de errar, o inimigo quer que esse fogo se apague no seu coração. O diabo quer que você perca esse fogo. O diabo quer que você perca essa paixão em queimar. Porque em Deus não se trata do tanto que eu falo, se trata do tanto que eu pratico. E para esse fogo permanecer aceso, para que eu possa ter uma vida saudável, uma vida cristã saudável nos padrões bíblicos, eu preciso ter um entendimento que eu preciso fazer algo para que esse fogo não se apague. E nos tempos atuais nós vemos que a igreja tem se perdido, pastor Mardoni. Nós vemos que o povo de Deus tem se perdido, está aqui, mas não tem entendimento do que deve ser feito. Aleluia. Muitos, se eu perguntar aqui, provavelmente não pegaram na Bíblia hoje nem para ler um versículo. Forte. Muitos não conseguiram ter um relacionamento com Deus de filho, dizendo: Pai, eu estou na tua presença nesse dia, abençoa o meu dia, abençoa a minha casa. Nós temos colocado o relacionamento com Deus em último lugar. Se sobrar tempo eu vou à igreja, se sobrar tempo eu leio um texto, se sobrar tempo eu dobro o meu joelho. Não, se sobrar tempo eu vou ler a Bíblia. E nós temos se esfriado, nós temos perdido o amor. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E nós temos perdido esse fogo que era para estar aceso aqui, que é para estar aceso todos os dias. E sabe o que acontece? Nós queremos achar um culpado. Nós queremos apontar um culpado. Aleluia. A gente olha para quem está cantando e a gente quer culpar aquele irmão. Não estou sentindo. Oh, glória. Não, eu não estou sentindo o que o pastor está dizendo. Nós procuramos um culpado para aquilo que nós deveríamos olhar e dizer: não, o culpado não é o som, não é o pregador, não é o cantor, não é a palavra, não é a música. O culpado sou eu. Glória a Deus. Que não tive coragem de ter um relacionamento, Tu és santo, Deus. de ter um tempo separado para Deus. Mas o texto está dizendo: o fogo vai arder todos os dias, em todo tempo. Mas o sacerdote deve colocar lenha nele a cada manhã. A cada manhã significa que todos os dias, assim como eu tenho as minhas necessidades, eu preciso alimentar a minha vida espiritual. Eu preciso alimentar o meu relacionamento com Deus, a minha comunhão com Deus. Eu preciso ter um entendimento que eu preciso ter uma vida de oração, que eu preciso ter um altar em mim. E eu sou esse altar. Alguém pode dizer comigo: eu sou o altar. O altar. E é por isso que nós cantamos diariamente: deixa queimar. Porque quem tem que deixar queimar o fogo de Deus em você não é o irmão que está do teu lado, é você. Aleluia. Você é o maior responsável pela tua vida espiritual, querido. Glória a Deus. O culpado da frieza espiritual não é o irmão, somos nós. Aleluia. Nós que precisamos ver: Senhor, eu estou perdendo a vontade de orar. Eu estou perdendo a vontade de chorar na tua presença. Eu estou perdendo a vontade de dobrar o joelho. Eu estou perdendo a vontade de ler a Bíblia. Eu vejo alguém na necessidade e eu não sinto mais nem piedade. Eu vejo alguém sofrendo e eu não consigo nem tomar uma atitude com relação a isso. E o pior disso tudo é o que acontece com muitas pessoas por aí. Aqui eu acredito que não. Mas é como aconteceu com Sansão. Achava que tinha, mas chegou um momento na vida de Sansão que a Bíblia diz: e não sabia Sansão que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. O pior de tudo é quando nós nos tornamos mecânicos. É quando a gente vem para o culto e a gente não consegue mais reagir para nada. É forte. A gente não consegue mais sentir Deus. A gente não consegue mais chorar. Tu és santo. A gente não consegue mais se comover. Grande. Parece que a gente está prestando um culto a homens. Você já sentiu
quando o culto fica sem graça, parece que tem um peso, parece que tem alguma coisa amarrando. Pode cantar a música que for, que ninguém chora, ninguém fala nada, ninguém parece que sente nada. Pode cantar o que for. E nós viemos aqui essa noite, querido, e o maior desejo do coração de Deus para mim e para você, eu tenho certeza disso, é que você possa deixar todos os dias o seu coração queimar diante de Deus. O desejo de Deus é que você volte a queimar aqui essa noite. É que em teu coração a paixão, o amor pelo fogo e pela glória de Deus permaneça aceso todos os dias. A Bíblia nunca vai te mandar fazer algo sem te dizer como fazer. O fogo precisa de lenha. E espiritualmente falando, existem algumas coisas na minha vida cristã, no meu relacionamento com Deus, que eu preciso construir. Eu preciso cavar. Os pais aqui sabem do que eu estou falando. Quem é pai sabe. Por mais que você ame o seu filho, você não consegue pegar a sua experiência de vida e colocar dentro dele. Você pode ensinar, mas colocar o que você sente dentro dele é impossível. Da mesma maneira é o relacionamento com Deus. Eu não posso pegar o que eu sinto, o que eu sei sobre Deus, as minhas experiências e colocar dentro de alguém. Eu posso ensinar o caminho. Aleluia. Mas a experiência é pessoal. A experiência é pessoal. Existem alguns lugares que Deus separou para que você possa mergulhar nele. Existem algumas revelações que Deus quer revelar a você. Mas para isso eu preciso me colocar nessa posição, nesse posicionamento, de que todos os dias eu preciso colocar lenha nesse altar que se chama vida. Pai Santo, Jesus. Deus te criou com um propósito. Brevemente nós vamos sair daqui e vamos para outro lugar. E nesse outro lugar vão chegar outras pessoas. Mas o maior problema é que a gente quer colocar uma roupa de soldado e batalhar a guerra dos outros, sem antes ter vencido a nossa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente quer liberar fogo sobre os outros, mas a nossa vida não tem fogo. Glória a Deus. A gente quer liberar coisas sobre outras pessoas, mas a nossa vida não tem. E a minha pergunta, na verdade a minha não, a pergunta do Espírito para alguém aqui essa noite é: o que nós vamos fazer quando alguém chegar em você e perguntar, eu preciso de Deus? Preciso que você me fale de um relacionamento. Eu preciso de Deus na minha vida. Para isso, nós temos o Espírito Santo, que está aqui essa noite. Glória a Deus. E o que Ele procura aqui essa noite é apenas um coração sincero, um coração aberto, para que Ele possa encher. E o desejo de Deus aqui essa noite é encher a sua vida, encher o seu coração. Segure na mão de alguém que está do seu lado, feche os seus olhos e diga: enche da tua presença, Senhor. Enche do teu entendimento, Senhor. Enche da tua glória, Senhor. Enche da tua glória. Oh, Deus. Nós te damos, Tu és maravilhoso, Deus. Oh, Jesus. Mas a Bíblia continua dizendo algo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. E um dos significados de altar na Bíblia é o lugar de entrega. É o lugar de sacrifício. É o lugar onde eu vou sacrificar. E nesse lugar aqui, essa noite, tem um altar levantado. Aleluia. E você não pode sair daqui essa noite sem deixar no altar, Oh, glória, Jesus. sem deixar diante da presença aquilo que te incomoda, Pai Santo. aquilo que te afasta de Deus. Ei, você sabe o que te afasta de Deus. Max, nós sabemos o que nos afasta de Deus. Ninguém aqui é bobo. Ninguém que está ouvindo a rádio agora é bobo, que está ouvindo a nossa voz. Ninguém é bobo. Todos nós sabemos aonde é que nós somos fracos. Onde é que nós temos as nossas fraquezas. Onde é que nós precisamos melhorar. E o Espírito é tão bom que Ele prepara uma reunião aqui para nós, dizendo: eu te ajudo. Glória a Deus. Eu seguro na sua mão, eu te capacito, mas você precisa abrir o seu coração, você precisa dar um passo. Glória a Deus.
O altar está levantado aqui essa noite. Você consegue, pelos olhos da fé, entender que existe um altar aqui levantado a Deus nessa noite. Glória a Deus. E que Deus está esperando você, com a tua sinceridade. Tu és santo, Deus. Porque a nossa vida é cristã, Aleluia. porque os nossos dias estão sendo abreviados. Está tudo passando muito rápido. Então, existe uma pergunta no texto que nós lemos. O que eu preciso fazer para que esse fogo possa arder em meu coração? E a resposta é muito simples. É um jargão. Podemos colocar assim. Você precisa orar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa consagrar a sua vida a Deus. Glória a Deus. Porque senão você vai se tornar uma pessoa amarga. Você vai se tornar uma pessoa chata. Você vai se tornar uma pessoa... Seja sincero. Quando você conversa com alguém que tem uma presença de Deus, é bom ou não é? Você consegue perceber sim ou não? Sim. Claro. Porque você consegue ver naquela pessoa uma sabedoria que não é dela. Você consegue ver naquela pessoa uma paz que não é dela. Você consegue enxergar naquela pessoa uma unção que não pertence a ela. E ela encontrou com a porta do seu quarto fechada, Glória a com Deus. seus joelhos no chão, Aleluia. orando e se relacionando com Deus. Tu és lindo. Glória a Deus. Você não tem ideia, aliás, nós não temos ideia de onde nós somos capazes de chegar em Deus. Porque Deus, ele não tem limite. Não existe ninguém que possa bater no peito e dizer: conheço tudo sobre Deus. Aleluia. E Ele está convidando algumas pessoas aqui essa noite para fazer um mergulho no seu oceano de amor, de revelação, de presença. Querido, não perca a sua intimidade com Deus. No dia que você acordar e passar um dia inteiro e você dormir e esquecer de falar com Deus, se preocupe. Você está caminhando por um buraco muito grande. Essa palavra dessa noite é uma palavra em que Deus está alinhando a gente aqui. Glória a Deus. Alinhando o nosso comportamento, porque coisas grandes estão vindo para nós, para esta igreja, para este ministério. E nós precisamos. Tem uma frase de um pregador, eu não sei quem é, que diz: destrua tudo que destrói o seu relacionamento com Deus. Você está num barco. Você consegue se imaginar num barco? Obrigado. Você está num barco. E nesse barco tem algumas coisas que estão dentro desse barco que estão tentando afundar este barco. Os seus pecados, as mentiras, a nossa falta de tempo. E esse barco está se afundando. E Deus está dizendo hoje: joga fora o que está fazendo o teu barco afundar. Abre mão. Chega um momento na nossa vida que nós temos duas opções. Ou a gente abre mão daquilo que nos atrasa, em todos os sentidos, relacionamento, familiar, enfim. Ou a gente abre mão daquilo que nos atrasa, ou a gente vai ficar batendo na mesma tecla várias vezes, igual um disco furado. Quando você pensa que vai passar, volta para o mesmo lugar. E tem muita gente que vive isso. A vida cristã dele vai até um certo ponto, mas quando chega no ponto que é para mudar de fase, subir de nível, ele volta para o mesmo lugar. Um dia Deus falou para mim: eu vou te colocar diante desse problema até você conseguir vencer. Porque enquanto você não vencer, eu não entrego o que eu tenho para te entregar. Porque é igual um casamento, existem algumas coisas que o marido faz, e existem outras coisas que é a mulher que faz. Em Deus é da mesma forma, existem algumas coisas que nós podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, isso é óbvio, Deus não vai fazer.
Deus não vai descer do céu, pegar na sua mão e falar, vai orar, meu filho. Não. Ele vai estimular você a isso. Ele vai te dar como já te deu a palavra dele. Glória a Deus. Clama a mim e eu te responderei. E eu te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Glória a Deus. Mas para ele responder, nós precisamos clamar. 7,14 de Crônica, 2 Crônica. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Se humilhar e orar. E se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. São coisas que nós precisamos ter esse entendimento. A sua vida cristã, a sua vida com Deus, depende de você. E Deus está dizendo para nós aqui essa noite, eu quero você na oração. Glória a Deus. Eu quero você lendo. Eu quero você consagrando a sua vida. Porque Deus primeiro pinga em você. Aí depois, através de você, Ele faz uma grande obra. Amém. Sem intimidade, nós jamais vamos conseguir ter uma vida com êxito. Eu pergunto para os casados aqui essa noite. Se tratando de relacionamento, que é o que nós estamos falando. Se um passa um dia sem falar com o outro, o que acontece? Dá uma embirrada, fica para lá, para cá. No segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, daqui a pouco aquilo vai se agravando. Daqui a pouco aquilo vai se tornando algo que você não consegue resolver com tanta facilidade. O pastor disse uma vez que às vezes os mínimos detalhes, uma palavra, machuca mais do que muita coisa. É verdade. E às vezes a gente vai deixando isso passar da mesma forma com Deus. Tem coisas que nós trouxemos para esse culto, olha aqui, que nós trouxemos para cá, para este culto, que está aí agora no seu coração, que ao invés de você resolver com Deus, você prefere levar para casa. Aleluia. Você prefere voltar para casa. Aí a gente pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo lindo. Mas por dentro tem uma questão que não está resolvida. E Deus está dizendo para você aqui essa noite, o meu altar está te esperando. Amém, Jesus. Coloca o que está te impedindo de ter um relacionamento comigo no altar. Eu te desafio hoje, aqui essa noite. Aliás, nós temos um desafio como igreja. De todos os dias. Tentar ser a nossa melhor versão em Deus. O culto de quarta-feira foi uma bênção, mas ele não vai voltar mais. Esse culto está sendo uma bênção, mas daqui a pouco ele acaba. As luzes vão se apagar, o cenário vai acabar. E você só vai ter oportunidade de cultuar a Deus aqui, quarta-feira que vem. Mas em seu quarto, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu dia a dia, por onde você for, os ouvidos do Senhor estão abertos ouvindo a tua voz. Glória a Deus. Ele está te esperando. Ele está esperando você para um encontro, para um relacionamento. Altar se fala de um altar, de um lugar de entrega. E se nós formos pesquisar sobre os homens que tiveram uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, nós vamos ver tantos e tantos testemunhos. Nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de uma vida de oração. De um homem que ora, de uma mulher que ora, de um homem que tem um entendimento. Eu vou passar o meu dia, mais um período do meu dia, eu vou conversar com Deus. Sinceramente, eu vou falar para você. Eu não consigo entender como que alguém que se diz crente em Jesus Cristo, que quer morar no céu, não conversa com Deus. Não se relaciona com Ele. Não tem fome e nem tem sede da presença dEle. Abra sua palma da sua mão assim, por gentileza. Receba fome e receba sede de Deus sobre a tua vida nessa noite.
Receba desejo pela presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Coloque uma das suas mãos no seu coração e diga: Espírito Santo, enche a minha vida. Espírito Santo, coloca o desejo de me relacionar com o Senhor. Coloca no meu coração, meu Deus, as ferramentas certas para que eu possa ter uma vida de comunhão com o Senhor. Não deixa o fogo se apagar do teu coração, meu irmão. Não deixa a presença se apagar do seu coração. Deus está te chamando nessa noite, assim como chamou tantos homens e mulheres na Bíblia e fora dela, para te revelar coisas profundas, coisas grandes, coisas sobrenaturais. Eu disse uma vez, um testemunho, uma vez eu estava lá em casa. Eu gosto muito de contar os testemunhos de outras pessoas, eu acho muito bonito alguns testemunhos, mas acho que o testemunho que mais edifica é aquele que você vive. É aquilo que você experimentou. Eu me lembro que eu estava no meu quarto, pastor Mardoni, na época eu não tinha carro. E aí me deu uma louca lá, 10h30 da noite, de ir para o monte, fazer um propósito. E aí eu liguei para um amigo meu que morava em outra cidade perto e falei: cara, bora pro monte. Ele falou: bora, que dia? Eu falei: agora. Ele falou: tu não tem carro, eu não tenho, como que a gente vai pro monte agora? Eu falei: sei lá, dá um jeito, que eu vou daqui, você vai daí, chega lá, a gente se junta. E ele falou assim: não, eu vou amanhã. Eu falei: tá, eu vou hoje. E aí eu fui no vizinho do lado, bati na porta e falei: cara, se eu colocar gasolina no seu carro, você me leva no monte? Ele falou: pô, mas agora? Eu falei: é. Você me leva lá? Eu tenho uma barraca, que eu tenho até hoje lá, a barraca dos propósitos. Eu peguei ela e fui pro monte. Quando chegou lá, esse irmão, obviamente, só me deixou e foi embora. Quando ele foi embora, a luz acabou. Eu estava no meio do mato, esqueci de levar tudo. Só levei o colchão, algumas roupas e umas garrafas de água. E eu pensei: como que eu vou montar essa barraca nesse breu? E aí eu comecei a montar lá do meu jeito. E montei, coloquei tudo dentro e fui orar. E fui conversar com Deus. E a gente ficou ali 21 dias, eu não me lembro bem quantos dias foram. E aí, ali daquela barraca, quando amanheceu no outro dia, eu acordei com a dor na coluna. Quando eu fui ver, eu coloquei a barraca assim em cima de uma pedra. E o colchão estava assim, ó, torto. E naqueles momentos ali, tinha momento que eu, sinceramente, eu ia entregar aqueles propósitos e eu falava assim: eu vou para casa. Eu olhava para ele e falava: antes, eu vou para minha casa, cara. Acho que, sei lá, isso que a gente está fazendo é coisa de doido. Não tem lógica a gente ficar num lugar conversando com Deus. Deus não fala nada. Ele não se manifesta, ele não sopra uma árvore, alguma coisa. Eu não sei. Parece que está sendo em vão. Mas Gálatas capítulo 5, se eu não me engano, diz que tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Amém. É por isso que na sua vida você precisa ter muito cuidado com o que você semeia. Tem até uma frase de um pregador que diz: se você não está gostando daquilo que você está colhendo, só é você mudar a sua semente. Deus, Ele quer que você tenha experiências para contar. A última pergunta e eu encerro. Se alguém chegasse em você agora, nesse exato momento, e falasse para você: me conta uma experiência que você teve com Deus. Me fala o que você sabe sobre Deus. O que nós teríamos para falar? Não, eu vou no culto. Se não estiver chovendo. Se estiver chovendo, eu não vou não. E se o pastor me buscar na igreja, em casa, se ele não me buscar, eu também não vou. Não, e ele tem que me levar. Se não me levar... É claro que existem casos e casos e casos. Mas você sabe do que eu estou falando. Aleluia. Tem gente que uma pedra é impedimento. Tudo é impedimento. E aí o tempo está passando. E o que nós vamos deixar para trás quando nós partimos daqui? Pelo menos é o que eu quero deixar. Você conheceu o Beltrano de tal? Sim. Foi um homem inteligente.
assim, assim, assim. Mas acima de tudo, foi um homem que foi apaixonado por Deus. Alguém que viveu Deus com intensidade. Marca da promessa. Deus está fazendo algo. Deus vai fazer coisas que nós não estamos entendendo agora. Mas mais na frente nós iremos entender. Mas o que Deus está falando claramente conosco aqui essa noite. Vamos colocar a nossa vida, principalmente espiritual, no centro da vontade de Deus. Para que quando chegar aquilo que Deus quer fazer, nós possamos estar preparados. Para que a obra possa acontecer de uma maneira sobrenatural e poderosa na nossa vida. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Deus abençoe. Se coloca de pé. Nós vamos cantar mais uma canção. E eu queria que nesse momento, vou chamar ele para cantar mais uma vez comigo. E eu queria que nesse momento você fizesse algo. Você escolhesse alguém, de preferência que você não tem costume de orar. Uma pessoa que você nunca orou, talvez, ou que você não tenha costume de orar com essa pessoa. Eu queria que você orasse com ele, com ela, liberando sobre ele, sobre ela isso. Senhor, enche da tua presença. Nós estamos falando de presença, nós estamos falando de fogo. Se você quiser, dê a mão para ele ou para ela. Viestes à terra para que eu pudesse te ver. Sua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Viestes a terra, fervilhastes, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer, és meu Deus,
cantar, ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Deus. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Pra gente encerrar, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Pela última vez nós vamos cantar todos juntos. Vim para adorar-te, diga. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós te adoramos essa noite porque teu nome é maravilhoso, Jesus.